Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou bem entusiasmado porque tenho bastante coisa legal para falar. Eu finalmente vou fazer um vídeo que eu queria fazer desde o primeiro ano de canal, que é um especial de Halloween. Sempre que eu queria fazer, ficava muito em cima da hora, eu não pensava qual que ia ser o tema exatamente e acabava não fazendo. Dessa vez eu tive uma ideia sensacional que é o seguinte. Eu, e imagino que você que acompanha esse canal também, gosto muito de filosofia. Aí eu gosto de obras de ficção que sejam filosoficamente interessantes. Só que aí quando você vai buscar recomendações, você acaba vendo umas coisas meio clichês, meio batidas ou só vagamente filosóficas. E para terror também eu sinto algo parecido. Eu fico buscando algo que seria um bom filme de terror, por exemplo, uma boa história de terror, e é mais difícil de achar. Aí quando tem que juntar as duas coisas, uma obra que seja filosoficamente interessante e de terror, um bom terror ao mesmo tempo, aí é muito difícil. Foi daí que surgiu essa ideia de eu fazer esse vídeo de recomendação com a minha curadoria de obras multimídia. Tem de tudo, tem quadrinho, tem filmes aqui, que são boas obras de terror filosófico. E o que eu quero dizer com terror filosófico? Bom, para entrar nessa lista aqui, basta se enquadrar em um desses três quesitos, pelo menos. O primeiro seria o tipo de terror existencial, em que o terror vem da relação dos personagens com a sua existência, ou com a condição humana. O gênero de terror cósmico, do qual Lovecraft é um exemplo mais famoso, seria um subconjunto aqui desse termo. O segundo grupo seriam de obras que são de terror e que suscitam diretamente algum tipo de reflexão filosófica interessante, ou seja, elas servem como um experimento mental ou algo assim. E aí, por último, mas mais interessante, mas infelizmente mais difícil de achar, são aquelas obras em que o terror advém justamente da exploração de alguma ideia ou tese filosófica. Aí eu já digo que vocês, por favor, recomendem obras que se enquadrem em um desses três quesitos, especialmente o último, porque eu quero muito conhecer e é difícil mesmo, então por favor comentem. Antes de começar as indicações, só um alerta, muitas dessas coisas aqui são para maiores de 18 anos pelos temas que contém, então se você é um menor de idade ou vai recomendar ou assistir com um menor de idade, é bom você dar uma olhada primeiro para ver o que está ali e qual que é a recomendação, né, etária. E tem uma surpresinha no final, que é uma coisa que não é fictícia, mas é filosoficamente aterrorizante, então fica até o final para ver. Bom, eu já começo com uma sugestão inusitada. É um filme. É um filme de terror, você pergunta? Não. É um filme meio de sessão da tarde que, a rigor, é uma comédia. Mas quando eu assisti, eu fiquei absolutamente horrorizado. O filme em questão é O Feitiço do Tempo, clássico aí dos anos 80, do Bill Murray. A sinopse do filme é mais ou menos assim. Tem um repórter de televisão meio arrogante, interpretado pelo Bill Murray, que vai cobrir um evento lá numa cidadezinha, que é o Dia da Marmota. Parece que é algo que realmente existe em algumas cidades dos Estados Unidos, uma coisa meio supersticiosa e tal. Só que aí ele fica preso num loop temporal, vivendo o mesmo dia, o Dia da Marmota, várias e várias vezes. Toda vez que dá 24 horas, ele acorda de novo na cama, no hotel dele lá na cidadezinha, e fica nessa coisa infernal. E por que eu estou recomendando isso aqui? Bom, eu quando assisti esse filme, eu fiquei realmente aterrorizado. Eu falei, pronto, isso aí que ele está vendo é o inferno. É inimaginável. E isso me fez pensar que a vida eterna seria invariavelmente meio tediosa e horrível desse jeito, porque invariavelmente a gente ia chegar num ciclo de repetições assim, parecido talvez com o do Feitiço do Tempo. Então uma recomendação aí para você, inusitado. Agora, essa mesma premissa já foi explorada em obras mais tensas, como o bom curta 12:01 PM, né, meio-dia 1, que tem até no YouTube, vou deixar linkado aqui. Bom, e não dá para falar de terror filosófico sem citar o que talvez seja o exemplo mais popular. Estou falando da série Twilight Zone, em português, Além da Imaginação, que teve várias versões, a clássica sendo da década de 60, e que tem inclusive uma versão com uma nova roupagem de 2019, produzida pelo Jordan Peele, famoso aí pelos filmes recentes de terror Corra e Nós. Mas eu recomendo fortemente que você assista a série original, especialmente a primeira temporada, aí, que é de 59, comecinho dos anos 60, porque vários episódios são filosoficamente instigantes. Eu ainda tenho muitos para ver, mas um que eu vi recentemente e que eu recomendo muito é o episódio 28 dessa primeira temporada, que é Um Bom Lugar para Visitar. Quem assistiu aí a série The Good Place vai notar algumas semelhanças, né, com o enredo, e ele nos faz pensar que ter tudo o que a gente quer pode ser uma verdadeira maldição. Eu recomendo também o episódio 9 da segunda temporada dessa versão nova, de 2019, que também trata dessa premissa do loop temporal, só que dá uma perspectiva de alguém que não está preso ao loop. É muito interessante. Um exemplo de série que seria assim, uma espécie de sucessor espiritual do Twilight Zone é a famosa Black Mirror, cuja maioria dos episódios se enquadra nesse gênero de terror filosófico. E agora a recomendação de um autor que tem se tornado muito famoso na internet, como um dos mestres de terror contemporâneo, que é o mangaka, né, o criador de mangás, Junji Ito.
Ele explora com maestria diversos tipos de terror, desde o terror corporal até um terror cósmico, passando por temas clássicos de fantasma e até alguns meio inusitados. Muitas das histórias giram em torno de uma fonte de terror que nunca é bem explicada, o que dá um ar estranho e encantador, parecido com os episódios do Twilight Zone. Bom, eu recomendo basicamente tudo o que ele fez, mas eu vou citar aqui especialmente 2 histórias curtas, que são mais filosoficamente interessantes. A primeira é que frequentemente considerada uma das melhores dele, que é o Long Dream, sobre um homem que é acometido por sonhos estranhos e que, pelo menos da sua perspectiva, vão ficando cada vez mais longos. E a outra é a Rua Sem Cidades, e aí eu tenho que explicar um pouco por quê. É uma história bem singular, se você me perguntar sobre o que ela é exatamente, eu não sei te dizer. Tem alguns temas ali que a gente consegue identificar, como a questão da privacidade e tal, mas ela é bastante simbólica e eu não diria que eu decifrei tudo exatamente o que ela simboliza. É a toada da história, o horror meio atmosférico, o que de surrealismo, esse caráter simbólico que ela tem, que fizeram dela a história mais marcante para mim do Junji Ito. E foi através do Junji Ito que eu comecei a dar atenção a um dos livros que costumam ficar aqui atrás, que é um clássico da literatura de horror clássico, que é o Frankenstein, de Mary Shelley. Eu tenho aqui essa edição muito bacana da Penguin, que costuma ficar aqui desse lado, onde está o morceguinho. O Junji Ito tem uma versão em mangá do Frankenstein que é muito boa, e depois que eu li eu quis ler o original para saber o quanto da história era o mesmo e quanto que era a invenção ali do Junji Ito. Aí eu descobri que a história é mais ou menos a mesma, sendo o mangá só um pouco mais enxuto e tendo algumas interferências aí do Ito que tornam ele interessante mesmo para quem já conheça o livro. O livro é muito mais legal do que a imagem clichê do monstro de Frankenstein possa sugerir e é bastante filosófico, pelo menos para questões, por exemplo, sobre a ética de brincar de Deus e o que nos torna humanos. E já que estamos no tópico de livros que aparecem aqui atrás, eu recomendo também o Piquenique na Estrada dos irmãos Strugatsky. É isso. Esse livro ficou mais conhecido por ter sido a inspiração do clássico cult Stalker, do Andrei Tarkovsky. Ele é frequentemente classificado como um livro de ficção científica, mas é mais complexo do que isso. Ele tem camadas temáticas, se eu puder dizer assim. Embora ele não seja de terror, tem algumas coisas aí que dão margem para ficar aterrorizado. A premissa central são as consequências daquilo que se acredita ser visitas alienígenas de aliens que não fizeram contato. Eles vieram, fizeram umas interferências e foram embora. O que eles deixaram para trás foram as zonas, os lugares onde eles estiveram, que são regiões onde as leis da física funcionam de um modo diferente, e alguns objetos, alguns artefatos, que as pessoas não entendem muito bem e que parecem meio mágicos. Aí o nome do livro é uma analogia interessante. Nós seríamos incapazes de entender os restos dessa visita indiferente dos alienígenas de maneira análoga a como as formigas também não conseguiriam entender um pacotinho brilhante de salgadinho, por exemplo, deixado como resto de um piquenique feito à beira da estrada. Eu gosto bastante do final desse livro, ele é bem filosoficamente interessante. E agora um filme imperdível para qualquer pessoa que goste minimamente de terror. É um filme que eu vi constantemente sendo classificado aqui no YouTube como o melhor filme de terror que você nunca viu, que é Lake Mungo. Ele é um filme gravado como se fosse um documentário, só que na verdade não é tudo fictício, sobre uma família que está tentando lidar com a morte da filha da família em circunstâncias meio misteriosas. Eles encontram possíveis aparições do fantasma da filha em algumas filmagens da família e vão descobrindo mais sobre as circunstâncias da morte dela e inclusive mais sobre facetas que eles não conheciam até então da moça. Mas enfim, isso é só o começo, fica muito mais interessante e profundo do que isso e tem várias reviravoltas. Olha, eu vivo buscando algum filme de terror que me dê medo como eu tinha medo quando era criança de coisa de fantasma, por exemplo. Assustar é muito fácil, eu me assusto fácil. Mas um filme que me dá medo é difícil. Esse foi o que chegou mais perto. Depois que eu acabei de assistir, eu fiquei sentindo uma coisa meio ruim assim. Dizer que tem algo filosófico nesse filme talvez seja um exagero, mas ele é tão bom e peculiar que vale indicar mesmo assim. Em todo caso, ele nos faz pensar sobre a morte, o luto e o quanto a gente não sabe, mesmo daquelas pessoas que a gente conhece mais. Um outro filme que não ia me perdoar se eu não recomendasse é o thriller psicológico Perfect Blue, do Satoshi Kon. E aí é fácil um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, se não o melhor. A história começa com uma jovem japonesa, Mina, que faz parte de um grupo musical aí de garotas, Retrata essa cultura das idols. Pois bem, aí ela decide deixar esse grupo para seguir uma carreira de atriz. Só que ela descobre um blog na internet, escrito em forma de diário, feito por algum fã muito aficionado, e que começa a postar algumas coisas bem específicas. Por exemplo, o que ela comprou antes de ir para casa, com que pé que ela entrou primeiro no metrô, etc. Aí a coisa fica ainda mais sinistra quando os posts começam a difamar ela por ter decidido virar atriz. E esse é só o comecinho, sério, fica muito mais maluco depois. É uma animação, e a qualidade da animação é ótima. É um thriller bem intenso que te mantém com suspense ao longo do filme inteiro. E tem umas tomadas muito bonitas e muito simbólicas.
Bom, eu recomendo tudo que o Satoshi Kon fez, em especial a minissérie Paranoia Agent. E agora para a recomendação mais inusitada desse vídeo. Isso mesmo, mais do que o Feitiço do Tempo. É uma historinha da Turma da Mônica, na verdade, da Turma do Penadinho. Eu sei, parece bizarro, mas ela se enquadra bem no quesito aí do nosso vídeo. Primeiro porque ela certamente é filosófica e ela é bem mais assustadora do que seria esperado por uma historinha da Turma da Mônica. O pessoal vive postando ela nesses grupos de Turma da Mônica no Facebook, vou ver se eu deixo linkado aqui. Agora, quando se trata de ficção filosófica, talvez ninguém tenha produzido nada tão refinado quanto o internacionalmente reconhecido autor argentino Jorge Luis Borges. Ele tem uma série de ensaios e histórias curtas que exploram temas como a eternidade, o infinito, o destino e a memória. A coleção de histórias curtas mais famosa dele talvez seja o Ficções, que contém a história A Biblioteca de Babel, mas a que eu tenho e vou recomendar é O Aleph. Em especial, duas histórias que estão aqui. A primeira é A Casa de Asterion, que eu não tenho como descrever sem dar spoiler, mas ela é bem reveladora da engenhosidade, das mudanças de perspectiva que o Borges é capaz de criar. E a segunda é O Imortal, que é provavelmente a melhor coisa que eu já li na minha vida. É simplesmente fantástica. Uma história de terror filosófico dele que não está nesse livro e que eu preciso recomendar mesmo assim é a There Are More Things. Em português, né? Há mais coisas, parafraseando o Shakespeare. Há mais coisas entre o céu e a terra e tal. Que é um legítimo terror Lovecraftiano sobre o medo do incompreensível. A história, inclusive, é dedicada ao Lovecraft. A história que dá nome a esse livro, o Aleph, sobre um objeto meio mágico, é bastante similar em premissa com a história curta do meu próximo recomendado, O Ovo de Cristal, do A.G. Wells. Essa história do Ovo de Cristal não é bem de terror, mas é uma das mais famosas do Wells e explora um pouco essa questão do fascínio, se não medo, pelo desconhecido. O Wells é mais conhecido por ser um autor de ficção científica, com livros como O Homem Invisível e Guerra dos Mundos. Mas ele era um escritor extremamente prolífico que escreveu sobre vários temas. Como recomendações de terror filosófico, eu recomendo duas histórias curtas dele. A primeira e a sua mais famosa de terror, talvez, que é O Quarto Vermelho, que é um clássico desse gênero de será que o que está acontecendo é sobrenatural, será que é só uma coisa psicológica? Enfim, é um terror bastante atmosférico e dá até para dizer que o terror aí advém da própria ideia do medo. E a segunda é a sensacional A História do Fantasma Inexperiente, que começa até bastante cômica, mas acaba de modo meio sinistro. Bom, eu vou recomendar mais histórias curtas porque eu gosto bastante do formato, que aí não tem firula e vai direto ao ponto, cria umas coisas mais impactantes. Vou recomendar agora duas histórias curtas de duas autoras americanas. A Loteria, da Shirley Jackson, e Aqueles que se Afastam de Omelas, da Ursula Le Guin. Esse último é praticamente um experimento mental mesmo. Esses dois contos têm algumas coisas em comum. Os dois tratam de cerimônias ou festivais comunitários que parecem bem inocentes de início, mas que depois você vai percebendo que tem alguma coisa errada com eles. Além disso, dá para dizer que os dois, especialmente a Loteria, tratam da banalidade do mal, que é a ideia de que pessoas comuns podem cometer atrocidades. Você não precisa de um monstro para fazer coisas monstruosas. Outro exemplo de história curta que se enquadra muito bem nesse tema de terror filosófico é o Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, do Harlan Ellison. É uma ficção científica grotesca sobre o que nos faz humanos, ou nos faz deixar de ser, e que explora inteligências artificiais malignas e um dos melhores exemplos de tortura existencial da história da literatura, à la Black Mirror. Aí uma obra que é bastante influente, mas não tão conhecida diretamente, é a coleção de histórias O Rei de Amarelo, de Robert Chalmers. É uma antologia de histórias curtas, mas algumas delas têm algumas referências em comum, como por exemplo a peça O Rei de Amarelo, que dá nome ao livro, seria uma peça de teatro fictícia que levaria à loucura aqueles que a conhecem. Essa ideia de um conhecimento que leva à insanidade pode lembrar do Lovecraft, e não é por acaso. Ele leu e foi influenciado por esse livro. Outra obra famosa recente, influenciada por esse livro, é a aclamada primeira temporada da série americana de investigação criminal True Detective, que é uma boa recomendação aí se você gosta desse gênero de detetive e tal. E agora as últimas recomendações e recompensa aí para quem ficou até o final. Uma fictícia e a outra não. A primeira é uma história curta do mestre do terror Edgar Allan Poe, A Máscara da Morte Rubra. Ela não é exatamente filosófica, mas ela é bastante interessante para o momento em que a gente vive, ou pelo menos em que eu estou gravando o vídeo, que a gente está em meio a uma pandemia. E acho que é a história mais aterrorizante do Poe que eu já li. E agora, por fim, uma coisa que não é fictícia, mas é uma das mais filosoficamente aterrorizantes que eu mencionei no vídeo, que é o seguinte. O filósofo australiano David Chalmers, um dos filósofos mais influentes vivos, que é bastante conhecido por investigar a natureza da consciência, entrou na subseção de filosofia do site Reddit para responder algumas perguntas dos usuários. Aí teve uma pergunta em especial que se sobressaiu pelo seu caráter meio sombrio.
A história é o seguinte, era uma mãe perguntando sobre o filho dela. O filho fez uma hemisferectomia, que é uma cirurgia que separa os hemisférios do cérebro. Esse procedimento é feito às vezes para tratar de algumas formas mais severas de epilepsia, que você consegue isolar um dos hemisférios que estaria sendo acometido pelas convulsões e deixar o outro se desenvolver normalmente. Aí o ponto dela é o seguinte, o filho dela e outras pessoas que ela conhece que passaram por procedimentos similares são tão conscientes quanto eu e você. Mas ela pensou o seguinte, bom, se uma pessoa pode continuar plenamente consciente com um hemisfério só, será que outro hemisfério que ficou isolado não poderia conter uma consciência? No caso de alguém que até então, até a separação, era uma pessoa que achava que era o filho dela e agora está presa, sem poder se comunicar, por exemplo. Os hemisférios têm funções diferentes, tem um hemisfério que é linguístico e outro não e tal. E o pior é que ela sabe, por medições, que o hemisfério que foi isolado continua apresentando convulsões. Então ela ficou pensando, será que existe alguém ali que está consciente, preso e sofrendo um horror assim de ficar tendo convulsões? Esse tipo de caso é bastante estudado em filosofia da mente e filosofia sobre identidade pessoal, e é realmente bem desconcertante. Muitos especialistas nessa área concedem que parece possível que cada hemisfério tenha uma consciência, uma proto-consciência, ou algo assim. A resposta do Chalmers foi de que, bom, ele não se sente tão confortável para dar uma resposta mais precisa, mas que ele ficaria surpreso se tivesse uma consciência ali, e em todo caso, se tivesse, provavelmente não seria algo tão refinado quanto uma pessoa. E provavelmente também não teria aterrorizado ou sofrendo, que é o grande medo da mãe, porque isso provavelmente apareceria nas medições feitas, na atividade cerebral e tal. Bom, e assim eu chego ao fim desse meu vídeo de recomendações. Reforço de novo para você comentar as suas próprias recomendações de terror filosófico, que eu quero muito saber. E eu desejo para vocês um ótimo Halloween ou o dia do Saci, se você é desses. Nos vemos na próxima.